Boa tarde a todos. Eu sou Malu de Souto. Aqui estou para mais uma palestra. Vou iniciar lendo Sinal Verde de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Notas breves. Não perca tempo. Não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Ore com fé. Fale com bondade. Não critique. Observe construindo. Estude sempre. Não se queixe. Plante alegria. Semeie paz. Ajude sem exigências. Compreenda e beneficie. Perdoe quaisquer ofensas. Atenda à pontualidade. Conserve a consciência tranquila. Auxilie generosamente. Esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Então, essas notas breves têm um grande ensinamento, né? Vamos tentar aplicar essas notas. Continuando, vou ler do livro Evidências de um Vidente, do autor Eduardo Fructuoso. Mensagem do nosso querido Luizinho. Redenção. Tu, que de saudade chora a perda dos teus entes queridos, recordando a toda hora os bons momentos vividos, que julgas tudo perdido e por isso te desespera. Contenha teu pranto sentido, confia em Deus e espera. Ouve bem a boa nova, alegra teu espírito triste. A vida sempre se renova, a morte não existe. Aqueles que já partiram, sabe que a alma é imortal, e trabalham, oram e te esperam na pátria espiritual. Trabalhe com paz e harmonia, cumpra bem sua missão, que lá chegarás um dia conquistando a redenção. Então, esse poema tem tudo a ver com o capítulo 3, item de 1 a 5. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, não turbe seu coração. Se crê em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já lhes seria dito, pois vou para lhes preparar o lugar. E depois que eu tiver ido e que lhes tiver preparado o lugar, voltareis e os levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejam também vocês. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, não turbe o coração. Essa frase quer muito dizer quando alguém da família, ou um amigo, ou alguém querido parte, nós sofremos muito. Mas vamos confiar no nosso Criador, no nosso irmão maior, para que essa dor vá aos poucos sumindo do nosso coração, para que nós não fiquemos sofrendo e atrapalhando a evolução desse que partiu. Então, há diferentes estados da alma na vida errante. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos encarnados moradas adequadas ao seu estado de aperfeiçoamento. Então, na casa do nosso Pai, há muitas moradas. Então, nossas moradas vão ser de felicidade ou não. Aí depende de cada um de nós, do que nós fazemos aqui nesse nosso planeta.
Se nós seguimos uma vida mais ou menos certa, mais ou menos correta, se temos em nosso coração o bem, a felicidade, com certeza, quando nós partirmos, nós vamos ter uma morada mais ou menos feliz, né? Aí depende do nosso estado de alma, de nossa felicidade ou não. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus podem também referir-se ao estado feliz ou infeliz do espírito na vida errante. Então, a vida errante é o estado do espírito, né? Se ele está feliz ou não. Então, sua morada vai depender desse estado. Conforme estiver mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, ou meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tem, variam ao infinito. Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, isso que eu acabei de falar. Então, se a gente consegue se desprender materialmente, a nossa volta ao plano espiritual vai ser com mais facilidade, vai ser uma volta que aceitamos mais, né? Porque às vezes as pessoas são muito agarradas aos bens materiais, então quando partem, eles sofrem muito. Eles nem percebem que partiram, então eles ficam perambulando pelo espaço, não aceitam a partida ao mundo espiritual. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de resplandecente claridade e do sublime espetáculo do infinito. Isso que eu acabei de falar, né? Aí depende da aceitação de cada um, da elevação, que cada um tem o seu grau de elevação. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a pressão dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, desfruta as delícias de uma felicidade indizível. Lá também, portanto, há muitas moradas, embora não estejam circunscritas nem localizadas. Então, cada espaço do universo tem uma morada. Vamos imaginar o estado de São Paulo, ou então o Brasil. O Brasil tem vários estados. Vamos imaginar cada estado desse sendo uma morada. Em cada estado tem outras várias moradas. Então, podemos imaginar, com esse exemplo, as moradas que há no universo. Então, vai depender muito de cada um, do estado em que se encontra. Pode ser uma morada de felicidade ou uma morada nas trevas. Então, essa morada nas trevas são de espíritos que erraram muito aqui no planeta Terra. Então vai ser uma morada de escuridão, de sofrimento. Enquanto que o outro procurava fazer o bem, procurava viver na caridade, no amor, auxiliando os necessitados, vai ter uma morada de mais luz, de mais claridade. Aqui, diferentes categorias de mundos habitados.
Dos ensinamentos transmitidos pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes umas das outras, quanto ao grau de avanço ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há alguns em que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, então, no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores sob todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal maneira que nos mundos mais avançados a vida é, pois assim dizer, totalmente espiritual. Então aqui está falando o que eu acabei de falar sobre as diferentes moradas. E nesse versículo é diferentes categorias de mundos habitados. Então, nos mundos inferiores é totalmente material. E no mundo feliz, a matéria já diminui bastante. Diminui bastante. Ou quase completo, chegando a ser um mundo de felicidade totalmente espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de avanço. Embora não se possa fazer os diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se dizer, contudo, em virtude de seu estado e de seu destino, e tomando por base os matizes mais destacados, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, onde domina o mal, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, ao mesmo tempo em que repousam das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem suplanta o mal. Mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, razão pela qual o homem nela vive envolto em tantas misérias. Então, no mundo que nós estamos hoje, aqui na Terra, nós estamos tentando cessar os nossos erros. Aqui na Terra, o bem e o mal, um não predomina o outro. Ainda é um estado bastante de sofrimento, de reparação. Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Então, aos poucos, as coisas vão acontecendo, nós vamos percebendo, tentando errar menos, tentando evoluir, tentando subir mais um degrauzinho, porque de qualquer maneira, pode durar o tempo que for, nós temos que aprender com os erros, tentando fazer a caridade, ajudando o próximo, tentando seguir nossa consciência, pois aí nós estamos vendo quando estamos errando ou não e corrigindo nossos erros. Vamos aos pouquinhos aprendendo as leis de Deus, as leis divinas, seguindo o exemplo do nosso irmão maior, Jesus. Vamos nos limpando aos pouquinhos, pois mais tarde
subindo degrau por degrau, sempre rumo ao nosso Criador. Vamos nos limpando da maldade, nos deixando puros do que faz mal, do que é mal. Vamos nos depurando, aprendendo cada vez mais. E o Evangelho de Jesus está aqui para que nós possamos usá-lo, praticá-lo, pois só assim teremos uma vida feliz ao retornarmos à nossa nova pátria espiritual. Os espíritos encarnados no mundo não estão presos a ele indefinidamente, nem realizam nele todas as fases progressivas que deve percorrer para chegar à perfeição. Quando no mundo alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais avançado, e assim por diante, até chegarem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais encontram elementos de progresso apropriado a seu avanço. Para eles é uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aquele que são forçados a deixar quando se obstinam no mal. Então é uma felicidade grande quando nós partimos ao plano maior, deixamos um mundo inferior e seguimos no mundo superior. Agora, quando nós continuamos no erro, partimos daqui da Terra e vamos para uma morada inferior, aí é uma grande tristeza, porque aí nós não aproveitamos o tempo que nos foi dado para que possamos aprender. Como se um aluno, por exemplo, está numa determinada série de escolaridade. Se ele fica vários anos em uma série, ele vai parar ali, ele não vai deixar o que aprendeu, não vai esquecer nada, vai ficar guardado. Só que se ele repetir vários anos, vai ficar ali parado. Então ele tem que se esforçar, estudar, para que no ano seguinte ele vá para a próxima série. Então aí é uma alegria grande. Então aí depende de cada um de nós, cada estudante, né? Nós somos eternos estudantes das leis de Deus. Então a gente tem que se esforçar para cada momento aprendermos um pouquinho mais, para que possamos ser um pouco mais feliz para a nossa nova morada. Isso é o que nos ensina aqui nesse capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então vamos preparar essa nova morada. Vamos aprender, vamos praticar as leis de Deus. Leon Denis nos deixou uma frase: o amor é o olhar de Deus. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Então, essa frase que Leon Denis nos deixou, vamos refletir um pouquinho
tem um grande aprendizado. Para finalizar, vou deixar aqui as palavras do nosso Criador e do nosso irmão maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo mal, material e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Muita gratidão. Boa tarde.